Muito obrigado, minha linda. Boa noite, boa noite. Você pode se assentar, se você já se assentou, você pode ficar à vontade. Se você está ainda em pé, pode ficar em pé também, não tem problema nenhum, né? E aí, quem que vai fazer o fundinho hoje aí? Ah, esses caras. Solo de bateria no fundo hoje? Deixar tudo acordado. A gente quis fazer um negócio bonito hoje, a gente achou que ia estar frio. E o pessoal fez uma lareira no fundo aqui na tela. Mas aí Curitiba sendo Curitiba, né? A gente chega hoje, só faltou passar carrinho de sorvete vendendo na frente da igreja aqui. Esse calorzão que tava, né? Mas Deus é bom demais, né? E ficou bonito, viu? Quem fez a arte ficou sensacional. Eu, achei. Lua tava ali, ficou até com medo de encostar na tela e queimar o dedo ali, né? Vamos orar para a gente começar? Senhor Jesus, obrigado por esse tempo na Tua presença, Pai. Obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse púlpito, Pai, nessa igreja, ministrando a Tua palavra. Mas muito obrigado pelas pessoas que estão aqui nesse lugar, ó Pai. Pessoas que saíram da sua casa, pessoas que estão aqui para Te louvar, para Te adorar, Senhor. Pessoas que não vieram aqui ver pessoas, vieram aqui ver a Tua presença, Senhor. Então eu Te peço, cuida do coração delas agora. Que a presença do Teu Espírito fale ao coração delas, ó Pai. Não as palavras que eu estou dizendo, mas sim o agir do Teu Espírito Santo no coração de cada um. Faz esse tempo um tempo de paz, de tranquilidade, de alegria. E se alguém chegou aqui com o coração apertado, ó Pai, que possa ter um momento incrível de paz e que possa receber sabedoria para lidar com esse problema. Se alguém chegou aqui cheio de felicidade, que essa felicidade transborde ainda mais, Senhor, no coração das outras pessoas que estão aqui. Obrigado por cada um que serve nesse culto, Pai, e prepara esse lugar maravilhoso, Senhor, para nós. Obrigado pelo som maravilhoso que eles fazem para a gente aqui também, Senhor. E obrigado pelas pessoas que limpam, que arrumam esse lugar, ó Pai. Pois sempre que chegamos aqui, esse lugar está impecável, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor é em nossas vidas. É isso que oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. A gente está começando uma sériezinha nova. E essa sériezinha nossa vai ficar meio falhada aqui, porque a gente começa essa série, semana que vem tem Legendários, aí vai ter um outro pregador especial aqui. Na outra semana a gente tem o culto missionar, né, o congresso, vai estar os missionários aqui da igreja, aí a gente retoma essa série. Mas para você que vai assistir no YouTube, vai ser legal, porque vai ficar tudo na sequência, assim, um atrás do outro, vai dar muito certo para você, tá? Quem está aqui comigo, quem está em casa assistindo, acompanha lá e abre comigo. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Hoje a gente vai abrir bastante a Bíblia. Então já pega aquela sua Bíblia bonita que você tem em casa lá com bastante folha. Aquela está com as folhas grudadas, assim, que faz tempo que você não abre ela. Abre ali para você acompanhar comigo. Quem está ali com o seu celular também, vai juntinho comigo que é mais rápido. A versão que eu vou ler aqui, ela pode ser um pouquinho diferente nas palavras do que a que você está me acompanhando. Mas ela fala exatamente a mesma coisa, tá? Às vezes muda o período do tempo, cada uma das versões traz uma palavrinha diferente, mas é a mesma história, é a mesma coisa aqui, tá bom? Jeremias 29, versículo 13. Se acompanha comigo no telão também. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo coração. Simples assim desse jeito. E algo muito profundo para quando você está procurando Deus. Quando a gente fala sobre Deus, é algo muito relativo no coração das pessoas. Porque várias pessoas têm uma ideia sobre Deus. Várias pessoas procuram Deus das suas formas. A gente já pregou uma série aqui que foi muito gostoso, a gente juntinho, que a gente falou onde está Deus. E a gente entendeu que a gente não tem controle sobre o agir de Deus. E Deus está onde Ele deseja. Deus está onde Ele quer mover, Deus está onde o pecado precisa ser transformado na graça. A gente entende que Deus está onde o amor tem que ser suprido. A gente entende que Deus está onde o perdão tem que ser colocado. E tantas outras coisas que a gente leu juntinho. Mas a gente começa essa série agora falando sobre quem é o meu Deus. De forma alguma a gente quer definir Deus, porque seria impossível a gente definir Deus aqui. A gente como criatura, seria impossível definir o Criador. Mas a Bíblia nos dá
alguns sinais de quem é esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo. A gente, por tradições teológicas, quer definir o agir de Deus e quer dizer o que Deus vai fazer, o que Deus vai mover. Mas olha só que interessante, Deus é Deus. E Deus é muito mais poderoso do que a gente imagina. Deus é muito mais tremendo do que a gente imagina. E Deus te ama muito mais do que você pode imaginar. Acompanha comigo, porque esse texto que a gente acabou de ler agora, ele vai falar sobre uma grande verdade de Deus. Se a gente procurar Deus, a gente vai encontrar. Mas esse versículo pequenininho, ele fala uma coisa preciosa. Me procurarem de todo coração. Ficou até bonitinho, ficou rimado nesse versículo, né? Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Parece aqueles rap, né? Que os caras fazem tudo com mão, né? Já viram? Às vezes eu tô com a série do carro ouvindo música e a gente fica ouvindo música e eu falo assim, ó, o cara vai rimar tudo com mão até o fim, Célio, vamos embora junto. E a gente vai inventando outras palavrinhas, né? Para ir junto cantando ali. Mas esse versículo aqui, Jeremias, é um grande profeta da Bíblia, um dos profetas exílicos. E você sabia que nesse período aqui o povo estava cativo por 3 vezes? O povo de Deus, os judeus, os hebreus, eles foram cativos no Egito. E assim eles foram lá. E por que eles estavam cativos? Se eles não eram necessariamente escravos. Eles eram considerados escravos porque eles não podiam sair de lá a hora que eles quisessem. Por mais que alguns trabalhassem de uma forma, alguns faziam as suas coisas no tempo ali de Moisés, ainda assim eles não podiam sair no momento que quisessem. Então eram escravos. Aí tem toda a história de Moisés que a gente conhece, que liberta o povo, tira, atravessa o Mar Vermelho, conquistam a terra prometida. E lá na frente acontece o que de novo? Eles vão presos na Síria, eles escolhem de novo a se tornarem escravos. Eles olham de novo e falam, a gente não consegue viver por si só. E aí passa mais um tempo ao cativeiro babilônico. O rei Nabucodonosor vai lá e toma de novo o povo, e o povo fica ali naquele tempo. E olha só que interessante, eles falam que naquele tempo Deus não mandava os profetas, e Deus manda vários profetas, inclusive Jeremias. E uma das palavras que Jeremias traz para quando o povo está questionando que Deus não fala com eles, é essa palavra. Ele diz que Deus disse, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Se a gente fizer uma analogia hoje na nossa vida, às vezes a gente fica preso nos nossos medos. A gente fica limitando a nossa vida àquilo que as pessoas falam para a gente, não é verdade? Quantas vezes alguém diz que a gente não pode, a gente acredita que a gente não pode. Eu dou aula de jiu-jitsu aqui na igreja, é muito gostoso. Toda semana para mim é um prazer estar naquele tatame. Para mim é o lugar mais em paz. É o momento mais tranquilo do meu dia. É o momento que eu mais me divirto. E eu vou falar para você, tem vários aqui que treinam. Cadê o professor Fábio? Estava aqui do lado, desapareceu, virou um ninja, ó. Tá lá já, ó. O Fábio é o nosso ninja, ó. Estava aqui do lado, apareceu lá no fundo. Mas tem vários, Lauzieira aqui da comunicação, o Matt, tem toda uma galera. E a gente dá risada naquele treino. Como é gostoso. Para quem vai ali treinar e fala assim, eu estou indo ali treinar, mas eu estou indo procurar Deus. E a gente passa o tempo divertido, né, Vonei? O Vonei está sempre junto lá. E a gente faz daquele tempo algo precioso. Quer ver um exemplo? Esse dia o pastor Everton se machucou. Cadê o Evertonzão? Levanta a mão aí. Tá lá no fundo. Olha aquele trio lá. Coutinho, Everton e Fábio. Meu Deus do céu. Vocês 3 juntos aí, ó. Sei não, hein? Mas esses 3 caras treinam lá. E como é gostoso quando a gente para naquele tempo de treino e fala, Deus, o Senhor é muito mais que bem-vindo nesse lugar. Fala o nosso coração. Para pensar uma coisa, quantas vezes você faz isso no seu dia? Quantas vezes você para e fala, Senhor, o Senhor é bem-vindo na minha vida. Toma a minha vida nas tuas mãos. Caminha comigo, Senhor. Traz sabedoria à minha mente, acalma o meu coração. Muitas vezes a gente não faz isso. E a gente acaba esquecendo quem Deus é. E isso é muito perigoso. Porque eu lembro quando eu era criança. E eu lembro que eu e meu irmão, a gente queria conhecer o coelhinho da Páscoa. A gente dormia no mesmo quarto. E estava chegando o período da Páscoa. E naquela época a gente acreditava, contaram para a gente, quem trazia os ovos de chocolate. Para a gente a Páscoa era isso. A gente não tinha aprendido, né, todo o valor que a Páscoa tinha. Então a gente ficava ali. Vamos pegar esse coelho, vamos conhecer esse coelho. Porque a gente via nos comerciais, ia no mercado, tinha os caras vestidos de coelho.
E a gente montou uma armadilha. A gente amarrou uma cordinha, puxou pelo quarto. A gente tinha uns caminhões de madeira, que era bem grande assim. A gente colocou apoiado na porta, para quando alguém abrisse a porta, a madeira cortasse e aquele caminhão de madeira caísse em cima. Esse ia ser o nosso encontro com o coelhinho da Páscoa. E eu acho que lá entre 2, 3 da manhã, a gente não tinha relógio direito, a gente acordou com um grande barulho. E uma pessoa xingando, e muito brava, e muito nervosa, porque aquele caminhão de madeira tinha caído em cima do pé e da cabeça dele. Mas não era o coelhinho da Páscoa, era meu pai. E ele ficou muito bravo. Eu lembro que a gente ficou alguns anos sem ganhar chocolate na Páscoa. E a gente descobriu de uma forma um pouco mais trágica, né? Que não era o coelhinho da Páscoa que estava ali. Muitas vezes a gente busca Deus dessa mesma forma. A gente cria armadilhas para que Deus prove que Ele exista para a gente. A gente cria meios que Deus possa manifestar a sua presença e se revelar para a gente da forma que a gente quer. Mas será que Deus precisa disso? Será que a gente precisa armar uma armadilha para Deus? Será que eu consigo pegar Deus numa armadilha? Com certeza não. Esse texto de Jeremias vai ser muito simplório com a gente, falar uma coisa verdadeira que Deus tinha dito para o profeta Jeremias, dizer para o povo: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Olha só, se a gente for falar num conceito, Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Se alguém te perguntar quem é seu Deus, Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Isso é a definição de Deus? Não. Isso não é uma definição de Deus de forma alguma. Isso é um conceito que sintetiza o que a Bíblia fala sobre Deus. A gente olha e entende que Deus, por ser um espírito pessoal, Ele sente as mesmas coisas que a gente. Ele entende o que a gente pensa. Ele sabe o que a gente pensa. Quando você fala Deus está doendo, talvez as pessoas à tua volta não sabem a dor que você está sentindo, mas Deus sabe. Por isso Ele é um espírito pessoal. Perfeitamente bom, por quê? Porque Deus não vai se tornar mal por causa da gente. Deus não vai mudar a essência dele por causa da gente. Que em santo amor cria. Deus criou todas as coisas e pode ter certeza, Deus criou você e todo o universo e toda a humanidade com muito amor. Olha só um exemplo. Quando Deus cria o homem, tudo que Deus vai criando diz assim: e Deus viu Deus que era bom. E aí o que podia acontecer? Viu Deus que não era bom que o homem permanecesse só. Então eu vou fazer um amigo para jogar bola com ele. Foi assim que Deus fez? Então eu vou criar um videogame para ele passar as horas se divertindo. Não. Eu vou criar uma mesa de sinuca. Vou fazer a vara de pescar. Que normalmente é as coisas que o homem passa mais tempo às vezes, né? É isso. Vou fazer uma moto para que o homem possa passear por todo o jardim do Éden. Vou fazer um carro esportivo. Vou fazer um Fusca para que ele acabe com tudo que ele tem de dinheiro, as coisas que ele enterra e tudo, e gaste todo o tempo dele tentando consertar um Fusca ou uma Brasília velha. Foi isso que Deus fez? Deus fez o quê? Uma companheira, uma ajudadora. Porque Deus sabia que era aquilo que era necessário para a vida do homem. Mas meu Deus, pastor, essa mulher foi lá depois e comeu do fruto e causou esse caos todo. Não, não foi assim não. Era a função do homem cuidar dela. Era a função do homem olhar e falar: ei, toma cuidado. Não é isso que Deus mandou a gente fazer? E abraçar e tirá-la dali. Mas Adão olha e fala assim: ué, a mulher come do fruto e eu não como, vou ficar por baixo? Como assim? Quem sou eu diante de Deus? A mulher teve mais coragem do que eu. Vou tomar a frente de todas as coisas. E aí o que acontece? O homem se torna covarde diante da sua responsabilidade, diante da sua família. Essa é a grande verdade. Não foi Deus que errou, não foi a mulher que errou. Foi Adão que errou. Tem até uma musiquinha das antigas que diz que quando eu chegar lá no céu eu vou tacar pedra em Adão. Já ouviram? Se vocês não ouviram, ela é muito antiga, mas é uma brincadeira que eles fazem nesse sentido. Mas, então peraí. Se a gente entende que Deus é tudo isso, que Deus dirige todas as coisas,
A gente entende que não posso delimitar Deus, eu não posso estabelecer limites por Deus. Sabemos que não podemos defini-lo da forma que a gente entende. Por quê? Existe uma resposta no livro de Salmos, Salmos 139, 6, que diz assim: tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Interessante o salmista falar isso pra gente, né? Porque explicar um negócio pra vocês. Por que Salmo 139 eu falei, tá? Salmo é um versículo. O livro é o livro de Salmos, possui vários salmos. Quando a gente vai falar só um versículo, é o salmo. Se eu fosse citar 2, seriam os salmos. Já me perguntaram isso, né? Porque tem Bíblia que está salmo, está salmos, está errado. Porque um pastor fala, não é, gente, é só uma pluralidade de um livro na Bíblia que fala sobre um louvor ao Senhor. São cânticos, é uma adoração a Ele. Então cada estrofe daquela é como se fosse um acróstico. E aí formando todos eles vira salmos, tá? O salmo que a gente está usando aqui é o 139, o 6. E ele está falando que esse conhecimento é maravilhoso demais. E está além do meu alcance. E é tão elevado que eu não posso atingir. Então peraí, a capacidade de existir algo além do universo é muito maior do que eu possa pensar. Talvez você não gaste o seu tempo hoje tentando descobrir toda a intensidade, o tamanho, o volume do universo. Já fez isso? Talvez algum físico já fez isso, talvez assistindo um filme. Você já parou para pensar nisso? Talvez você sentou numa noite bem bonita, como a gente fez ontem à noite. E a gente começou ontem à noite, não, antes de ontem à noite, começamos a olhar para o céu e ver a lua linda que estava. Mas a gente não parou para calcular a distância disso. Mas homens já fizeram. E eu falo assim, mesmo que a gente calcular tudo isso, a gente vai entender todo o tamanho de Deus? A gente vai entender toda a criação de Deus? Não. Porque existe um princípio. Eu gosto muito desse princípio, é o princípio da transcendência. Ou seja, isso está além do que aquilo que eu possa entender. Vou dar um exemplo para vocês. Esses dias eu estava todo feliz, estava estudando guitarra em casa, e estava todo contente, tinha aprendido a fazer um solo. Estava bobo, ficava lá fazendo com o dedo. Devia ser algo horrível, a série estava me aguentando há horas fazendo isso. Mas eu estava lá me divertindo. E de repente eu abri um outro vídeo de uma outra videoaula, e eu vi o quanto era difícil aquilo que o cara estava fazendo. E o quanto distante aquilo estava de mim. E eu falei, Célia, eu acho que eu vou começar a fazer aula. E vou fazer aula com esse cara, porque eu vou aprender a fazer esse solo. E aí eu parei e falei assim, puxa vida, deixa eu estudar mais um pouco sobre esse cara. Eu sou assim, tá? Eu abro uma coisa, vou pesquisar outra e vou. E assim eu viro às vezes um bom tempo pesquisando. Mas eu lembro que eu olhei e estava lá o testemunho desse professor. Ele começou a estudar piano com 3 anos de idade. E ele começou a estudar guitarra com 7. E aí ele falou que começou a estudar de verdade com 13. E hoje ele tem em torno dos 40 anos. Aí eu dei uma somada, falei assim, não vai dar, né? Transcende a minha capacidade de vida, de estudar ao mesmo tempo que esse cara estudou. Mas eu vou continuar estudando. Um dia eu vou chegar lá perto, mas tocar como ele vai ser algo muito difícil. Eu falei de algo material, algo palpável. Imagina a gente querer pensar de Deus da mesma forma. Seria muito difícil. O princípio da transcendência diz pra gente que Deus está muito além do que a gente pode raciocinar. Que por mais que eu explique para vocês tudo aquilo que Ele é, a única coisa que a gente vai entender é que Ele é maravilhoso demais. Demais. Para que a gente possa tentar dar um formato para Ele. Mas existe um outro princípio. Um outro princípio também que vai estar Salmo 139, o versículo 7, ó, logo depois desse que a gente leu agora. E a gente vai ler ele do 7 até o 10 aqui, ó. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me sustentará. Deus está presente e ativo e vivo dentro da sua criação. Foi Deus que nos criou. Quando eu falo que Deus nos conhece, Deus conhece aquilo que Ele criou, Deus conhece aquilo que Ele fez.
Então é muito difícil para a gente até se autoconhecer. A gente precisa saber quem nós somos. A gente precisa entender o Deus maravilhoso que a gente tem. Mas a gente gasta mais tempo tentando adivinhar o que Deus vai fazer, tentando definir o que Deus vai fazer. E um pouquinho pior, a gente gasta muito tempo tentando dizer para Deus o que Ele deve fazer. Você já fez isso? Quantas vezes eu disse para Deus o que Ele deveria fazer? Isso é horrível. Sabe por quê? Você tem a sabedoria que Deus tem? Você consegue criar o universo? Você consegue saber todas as coisas? Você é onipresente, você é onipotente, você é onisciente? A gente não é. Então se torna muito difícil para a gente poder falar assim: eu quero ser igual a Deus. A gente precisa olhar e entender que a gente tem um grandioso Deus. O maior referencial que a gente tem em Deus encarnado é Jesus. A gente olhar para Jesus e falar: eu quero ser como Jesus. A gente está olhando aonde Deus se limitou em capacidade como ser humano. Aonde Deus se colocou à disposição do quê? De sentir fome, de sentir sono, de sentir sede, de sentir dor. De sentir todas as coisas que nós sentimos. Inclusive, o ser humano foi lá e fez o quê? O matou. Mas aí, transcendendo a inteligência do homem, Ele ressuscita e vive até hoje. Talvez para muitas pessoas o difícil de acreditar em Deus é por isso. Mas existe esse outro princípio, que é o princípio da imanência, onde Ele diz que Deus está em todo lugar, inclusive dentro daquilo que Ele mesmo criou, movendo, agindo, falando. Talvez você parou até aqui e falou assim: puxa vida, é muita coisa. Você está falando de um Deus que é inalcançável. Você está falando de um Deus que é muito distante de nós. Não. Você também está falando tudo sobre Deus baseado na Bíblia, mas eu não tenho certeza se a Bíblia é isso que você fala. Tudo bem. Vamos mais um pouquinho na Bíblia só, e eu vou mostrar para você que mesmo fora da Bíblia, Deus ainda manifesta a sua glória. Porque olha só, a Bíblia, ela não tem por preocupação mostrar para você que Deus existe. A Bíblia não tem como preocupação na forma como ela foi escrita, e essa é uma outra série que a gente vai estudar junto, só sobre a Bíblia. Ela não tem por querer provar que Deus existe. Ela não tem. Mas ela dá alguns sinais para a gente. Olha só, Salmo 19, de 1 a 5. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes que me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos Te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente. Tu põe a mão sobre a minha vida. Então peraí, aqui está dizendo de um ser que me conhece tão intensamente até antes de eu agir. É interessante, né? A gente pode estudar na música um campo harmônico. E aí enquanto o Lua está tocando aqui, a gente sabe qual é a próxima nota que ele vai fazer. Porque a gente estudou. Mas eu falo para você, você consegue olhar para quem está do teu lado e adivinhar a próxima palavra que ela vai falar? Talvez a pessoa do seu lado vai olhar e falar assim: duvido, né? E você vai ficar pensando nisso. Mas não é assim. É muito maior o agir de Deus. É muito maior o poder de Deus. Aqui nesse texto fala que Ele sabe a palavra antes que ela chegue à tua língua. Você sabe quantos milésimos de segundo leva para você pensar numa palavra e você executar ela pela sua fala? É muito rápido. Cadê o Fábio? Você já viu o Fábio bravo? Eu já vi o Fábio bravo. Quanto tempo leva para uma palavra sair da cabeça dele e chegar na ponta da língua quando ele está bravo? Umas 10 vezes mais rápido que eu, porque se você conhece um bom baiano, baiano fala calmo, fala tranquilo, mas baiano quando está bravo, fala muito rápido. E às vezes ele está falando bravo, né, tá ali, e eu falo assim: calma, peraí, vamos juntar as palavrinhas de novo aqui, vamos encaixar. Pensa que antes de qualquer palavra que meu amigo fale,
estando bravo ou estando alegre, Deus já conhece aquilo que Ele vai falar. Quando a gente olha para esse princípio bíblico, a gente olhou por princípios de imanência, olhamos por princípios de transcendência, mas a gente para e começa a entender que também existem provas racionais da existência de Deus. Sabe por quê? Se você crê em Deus, porque alguém falou que Deus existe, simplesmente assim. Deus olhou para você, Marina, uma pessoa olhou para você e falou: Marina, crê em Deus porque eu estou falando para você que Deus existe. Isso é fé? Isso não é fé. Isso chama-se fideísmo. Você crê porque simplesmente alguém te falou para crer. Você não tentou basear, você não tentou dizer nada. Você simplesmente olhou, achou legal e falou: cara, me falaram que fé é ir na igreja. Então eu tenho fé, eu vou na igreja. Me falaram que eu tenho que ter fé em Deus, então eu vou ter fé em Deus. Tudo bem, os primeiros passos podem ser assim, mas isso é chamado de fideísmo. Quando a gente olha para a fé ela tem o seu ponto racional, aonde você entende o porquê você crê. Se cada um de nós aqui parássemos para pensar no porquê cremos em Deus, eu digo para você, você vai ter marcas na tua vida que Deus fala com você. Você vai ter marcas na tua vida tão especiais que você vai ver que Deus fala muito com você. Quer ver só? Fábio, vem aqui, Fábio. Dá um pulinho aqui do lado aqui. Você está calmo? Fala bem rápido. Bem rápido? Rápido. Pessoal, eu quero falar com vocês agora que nesse exato momento eu quero que todos vocês fiquem de pé. Isso que ele está calmo. Quer ver se ele fala rápido. Olha só uma coisa, Fábio. Quando a gente começa a crer em Deus, e até vou me encerrando aqui já, a gente começa a entender que existe algo racional. Porque se eu falo que você fala rápido, é porque você sabe que você fala rápido. Se eu falo que fulano faz isso, enquanto você não vê a pessoa fazendo aquilo, você não vai acreditar. Você precisa de uma prova, certo? Você não gosta que as coisas sejam provadas? Olha que interessante, existe uma prova racional da existência de Deus, e não é só uma. Existe uma prova chamada o argumento cosmológico, ou seja, tudo que existe tem uma causa. Quando você estuda sobre o cosmo, vai dizer que nada é por acaso. Isso é a ciência que vai dizer. Que o cosmo, toda ação tem uma reação. E olha só que interessante, por um princípio cosmológico, como é que o universo poderia se surgir sozinho? Mas é que houve uma explosão, Fábio. Tá bom, mas quem que explodiu? O cosmo define que algo tem que ter acontecido. E aí talvez algum cientista vai falar que foi uma fração de um segundo. Mas quem fez a fração do segundo, Fábio? Alguém precisou fazer. Existe um outro argumento, que é o argumento ontológico. O homem tem a ideia de um ser absolutamente perfeito. Aonde o homem se baseia nisso? Isso implica em dizer que o ser necessariamente precisa existir. Esse argumento é considerado bem fraco. Mas olha só uma coisa. O homem para e fala assim: eu preciso disso. Ele baseia em alguém. Puxa, eu queria estar assim, ó, com o shape do Fábio aqui, ó. Queria estar aqui, corredor, treinando todo dia, academia. Ou seja, a gente baseia em alguém. Mas o Fábio baseou em alguém? Em alguém. E esse alguém em quem? Então o princípio da perfeição vem baseado em alguém. Então precisou existir alguém para ser um exemplo a alguém. Esse é o argumento ontológico. Existe o argumento histórico. E esse é como? Se a gente olhar na história, todo ser humano parte para um princípio de que existe um Deus. Seja o Deus que ela mesma criou, seja o Deus que ela mesma acha que ela é, e seja aquele cara que ele não acredita em Deus, mas acontece alguma coisa, ele fala: meu Deus, né? Parece que é algo que está dentro de você, parece que é mais forte que você. É exatamente isso, é Deus agindo através de você, porque Deus se manifesta na sua criação, porque Deus fala com aquilo que Ele ama. Então mesmo que você não queira acreditar nele, o argumento histórico vai falar para você isso. Mas existe um outro argumento, Fábio, que é o argumento moral. Se na natureza moral do homem, o mundo que vivemos é dirigido por ordens morais. Vou dar um exemplo para você. Você acha que é certo roubar?
Por quê? Porque é feio, porque é errado tirar algo de alguém que não pertence a você. Isso veio baseado em quem? Alguém que foi roubado e achou ruim e falou: isso é feio, não faz mais isso não. Existe um senso de moralidade no ser humano. Existe uma coisa que você olha e fala assim: cara, isso não é legal. Sabe quando a gente está como amigo, a gente vai sair, um botou uma roupa e um olha para o outro e fala assim: cara, dá um abraço aqui, vai lá, troca essa roupa, né? Já aconteceu entre a gente, tá? A gente já se olhou e falou: ei, mano, essa bermuda aí, esse chinelinho aí não vai pegar. A gente tem um senso de moralidade. Isso vem da gente, do coração. Por quê? Porque Deus colocou isso na gente. E olha só que interessante, isso é racional na nossa vida. E aí eu falo para você, se Deus movesse tanto a nossa vida assim, será que Ele não se importa? Se Deus movesse tanto a nossa vida assim, se Deus estivesse tão inserido no nosso coração, se Deus movesse tanto a sua vida, se Deus trouxe você até aqui, se Deus fala com você, você consegue entender quem é o seu Deus? O meu Deus, Ele fala para o Fábio que ele precisa servir através dos dons e talentos dele. Mas esse mesmo Deus fala comigo que os meus dons e talentos, que são diferentes do dele, também tem que estar à disposição dele. E Deus fala para você que você precisa usar o teu fôlego de vida para servi-lo e amá-lo e ajudar pessoas. E Deus fala com você, para você olhar para esse culto e falar: alguém precisa fazer alguma coisa. E Deus fala com você: eu preciso que você vá lá hoje. E Deus fala com você: eu preciso que você filme. E Deus fala com você: eu preciso que você toque. E Deus fala para você: eu preciso que você cante. Tem algum ser humano que tem capacidade de fazer isso ao mesmo tempo em tantos lugares? E por amor? Não tem. Essa noite eu encerro essa série aqui com vocês, esse pedaço. Mas a gente vai continuar caminhando, porque a gente vai entender qual é a natureza de Deus. A nossa ideia não é definir Deus. A nossa ideia é que você entenda que existe um Deus tremendo, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso. Um Deus que diz para você aquilo que Jeremias falou em 29:13, ele que a gente leu no capítulo dele: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Se a gente terminar essa série e você se sentir desafiado a procurar Deus de todo o teu coração, eu digo para você, você irá encontrar ainda mais sobre Ele. Você vai entender ainda mais sobre Ele. E você vai fazer uma coisa muito especial. Você vai tentar parar de tentar ser Deus. E você vai aprender a colocar as coisas na mão dele. Amém? Vamos orar juntinho? Senhor Jesus, obrigado por esse tempo na tua presença. Senhor, o Senhor tem falado aos nossos corações. E eu sei que muitas vezes, ó Pai, buscamos desenhar o Senhor, ó Pai, ou dar uma forma àquilo que não tem forma, Senhor. Aquilo que a única, talvez, forma presente na nossa vida seria o teu amor, ó Pai. Quando olhamos para esses textos e vemos o agir na vida desses homens, desses profetas, de cada pessoa que o Senhor falou, Pai, a tua palavra sempre é uma palavra transformadora. O teu agir sempre é: eu me importo. O teu agir é sempre: eu cuido. O seu agir é sempre: a minha justiça. O teu agir é sempre: eu vou fazer. Estamos aqui, Senhor, te procurando de todo o coração. Fala conosco essa semana, ó Pai. Nos visita, ó Pai, com a tua presença. Fala conosco, ó Pai, porque de todo o coração também te amamos, Senhor. Te agradeço pelas pessoas nesse lugar e te peço, Senhor, que possamos ter um encontro mais profundo contigo a cada vez que estudarmos a tua palavra, Senhor. Guarda o nosso coração aqui, Senhor, é o que te pedimos no nome de Jesus. Amém, amém e amém.